Olá pessoal, a gente vai falar agora do primeiro componente do nosso processador e o que a gente espera dele, tá? O primeiro componente é chamado de unidade lógica aritmética. Se a gente pegar em português é ULA, em inglês é Arithmetic and Logic Unit, ALU. E a gente vai usar esses dois termos de forma intercambiável, então vocês podem usar qualquer um dos dois, eles significam exatamente a mesma coisa, estão em duas línguas diferentes, tá? A unidade lógica aritmética, ela é responsável por executar as operações do processador. É o local que vai executar a soma do add. Então, se eu tiver uma instrução de add, quem vai rodar a soma? A LU. Essa que é a ideia geral dela, tá? Ela possui uma entrada de operação, tá? Que recebe 4 bits aqui, e ela não tem ciência da instrução que está executando. Na realidade, ela vai executar uma soma porque chegou um pedido de executar uma soma. Ela não sabe que está sendo executado um add. Ah, mas só o add faz soma? Na realidade, não. Tem mais instruções que vão fazer soma. Ela simplesmente não vai saber o que está acontecendo, ela só sabe que tem que fazer uma soma. Então, eu gosto de falar que a LU é extremamente obediente nesse cenário e ela se preocupa somente com o pedaço que ela tem que fazer. E isso alinha bastante com o que a gente está falando sobre projeto de hardware. A gente vai fazer um componente que ele faz exatamente o pedaço que a gente quis e ele não precisa ter ciência do que está ao redor dele, desde que todos os outros pedaços cumpram a especificação que ele foi trabalhado ali, tá bom? Então, ela não vai ter ciência da instrução que está sendo executada ali naquele momento. A gente tem mais bits aqui do que a gente precisa nas nossas operações. Então, a gente precisa olhar aqui nesse cenário e a gente vai ver que eu tenho a LU Operation com 4 bits. Eu poderia ter 16 opções, 2 a 4 igual a 16, mas a gente não vai ter tantas operações assim. A gente vai ver que vai ter um pouco menos de operação, mas no futuro a gente pode ter mais operações na LU. E como que funciona isso? Algumas coisas importantes. Se eu falar que vai fazer uma soma, apareceu o valor 4 aqui, apareceu o valor 8 aqui, vai sair 12 aqui. Tá? É isso que a gente está falando. Se eu falar que vai sair uma subtração, 4 menos 8, menos 4 aqui saindo. Tá? E se eu fizer, a gente tem a opção de fazer um E, certo? Se a gente pegar aqui e mandar fazer um E, vai sair zero, porque 4 e 8 tem bits diferentes aqui. E se a gente fizer um OU, tá? Que eu vou trocar a cor aqui. Se a gente fizer um OU, vai sair o 12 aqui, que é o OU do bit 4 com bit 8. Tá? Então, o que, que significa isso? Significa que a nossa LU faz operações. E ela tem um outro sinal aqui, que é o sinal zero. A gente vai usar ele mais para frente, mas a priori é sinal zero. Olha bem, presta atenção, vou falar bem calmamente esse sinal aqui, porque às vezes ele confunde. O sinal zero vai nos indicar que a saída ALU result, se ela tem valor zero. Então, o sinal zero vai estar ativo quando a saída aqui embaixo tiver zero. Então, se eu fizer aqui, olha, 4, zero, só apagando aqui. Se eu fizer 4 menos 4 vai dar zero. Então, o sinal zero vai estar ativo. Então, só falando numa frase só. O sinal zero com valor 1 indica que a LU result tem valor zero. O sinal zero com valor zero indica que a LU result está diferente de zero. Se eu falar desse jeito, parece super confuso. Então, pensa assim, quando o sinal zero é verdadeiro, a saída LU result tem valor zero. Tá? Quando o sinal zero é falso, o LU result está diferente de zero. Tá? Evita ler esse número aqui como 1, porque senão a gente confunde a própria leitura nossa, tá bom? Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho desses bits aqui, tá? A gente tem o LU Operation que nós temos aqui, nós temos 4 bits. Se a gente colocar os 4 como zero, a gente vai fazer uma operação de AND. Se a gente colocar 0001, a gente vai fazer um OR. Se a gente colocar 0010, vai fazer uma soma. E se a gente colocar 0110, a gente vai fazer subtração. Tá? É isso que a gente tem aqui nesse cenário, é isso que a gente vai tentar trazer para a gente nesse momento. Tá? Então, como que a gente implementa? Se a gente começar a olhar instruções especificamente, essas são as instruções que nós temos, né? Se a gente olhar o load quer fazer uma soma. O load tem que somar aquele registrador, só relembrando, o nosso load era o nosso x9, 32, x22. Esse era o nosso load. A gente tinha que somar exatamente esses dois aqui, né? É o endereço base mais o nosso offset. Então a gente tem que fazer uma soma. O store é a mesma história, ele também precisa fazer soma. O branch equal, para comparar dois registradores com valores iguais,
basta a gente subtrair os dois. Se eu subtrair os dois valores, então a gente vai fazer assim, ó, branch equal x5, x7, enfim, a gente vai olhar de novo depois ele. O que que a gente vai ter? O x5 tem que ser comparado com o x7. Como eu quero saber só a igualdade, se eu fizer x5 menos x7 e o resultado é zero, eu tenho aquele sinal de zero para comparar. Então, o branch equal gera uma subtração para a gente. E aí, quando as instruções é do tipo R, eu tenho add, subtract, and e OR. A gente vai gerar exatamente add, subtract, and e OR. E a gente vai ver que os campos aqui do opcode são relevantes para a gente poder tomar essa decisão. Tá? Então, esse é um ponto importante para a gente poder pegar. E à medida que a gente tem esses números, é claro que a gente não está preocupado tanto em decorar esses números, eles são mapeados em valores diretos aqui para a gente, tá bom? Eu vou só voltar um pouquinho aqui, porque tem espaço maior nesse slide, tá bom? Esse slide aqui está com mais espaço, então eu vou pensar um pouco mais o que, que a gente tem que fazer. A gente sabe que o código é esse, e a gente sabe que eu tenho essas quatro condições de operação só. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho muitas instruções, mas olha, 0010, 0010, 0010, tá? Aí eu tenho 011010, 00000001. Então, eu só tenho as quatro combinações aqui, tá? E essas quatro combinações eu preciso usar para montar a nossa ALU. Relembrando, a nossa ALU vai ter duas entradas, vamos pegar aqui, A e B, e a gente precisa fazê-la funcionar. O que, que a gente faz? A gente pega o nosso código em Verilog, a gente vai fazer um módulo, certo? Deixa eu colocar o módulo aqui, né? Fica mais fácil para a gente ver. Então a gente vai ter um módulo, e esse módulo vai ter como entrada, ok? Eu vou chamar de entrada A e B, certo? A gente tem que pegar um de 32 bits A, certo? A gente vai ter input também de 32 bits B. A gente vai ter uma outra entrada, ALU Operation, que é de 4 bits, então a gente precisa de 3 a 0 ALU Operation. A gente vai pegar aqui output de 32 bits, que é o nosso ALU Result. Desculpa os nomes, eu abreviei um e não abreviei o outro, né? Depois, quando vocês estiverem implementar, a gente vai definir os nomes certinhos, tá? Para poder não correr risco. E esse, a gente tem o nosso output zero. Então, esse aqui é o módulo da LU. Dado esse módulo da LU, que eu não preciso escrever aqui de novo, a gente vai ter um always, certo? Eu vou botar aqui um asterisco, mas a gente poderia fazer sensibilidade no operation, nos valores, tá? E o que a gente vai fazer aqui, bem claramente, certo? A gente quer fazer um case, tá? E o nosso case aqui é no ALU. Agora que eu abreviei, vou manter abreviado, tá? A gente vai pegar o case do nosso ALU aqui, e se ele for o nosso 4B0000, a gente vai fazer o AND, né? Então a gente vai fazer algo como ALU result igual a AND, bit a bit, que é o nosso E, B. E por aí a gente vai fazendo todos eles, tá? Aí a gente implementa. Então, a nossa LU a gente está implementando desse jeito. Dá para implementar de forma mais eficiente, tá? No fundo, quando a gente falou lá atrás que a gente queria implementar soma e subtração, a gente sabe que o nosso subtração é uma soma com o inverso dos bits, né? A gente poderia inverter os bits do B e somar um no carry, tá? Então daria para fazer mais eficiente. A gente não está descendo tanto aqui não, mas é importante deixar claro para você que dá para poder fazer uma implementação um pouco mais eficiente aqui, tá bom? Então, com isso, a gente fecha a nossa ALU. E eu vou pegar no próximo vídeo para vocês falar um pouquinho sobre banco de registradores, tá bom? Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.